Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 612. Sequência, da formação dos médios, livro dos médios, capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade. E sequência na questão de número 206, quando Kardec, encerrando a questão 206, ele diz assim: o concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil, às vezes para apontar ao principiante uma porção de precauçõezinhas que ele frequentemente despreza. Ele para apontar principalmente uma porção de precauçõezinhas que ele frequentemente despreza, justamente por falta de disciplina. Porque nós sabemos que o médium que estuda, o médium que frequenta uma casa espírita séria, então nessa casa espírita séria são ministrados cursos e mais cursos e mais cursos, cursos de iniciação ao espiritismo, cursos de iniciação ao desenvolvimento da mediunidade, cursos para passe, cursos para psicografia, cursos para desenvolvimento da faculdade mediúnica, da faculdade psicofônica, cursos para pictografia. Então, se nós pararmos para analisar, existe uma grande diferença numa casa espírita séria. O método disciplinar é muito diferente de uma casa espírita não séria. Às vezes, quando tocamos nesse assunto, usamos esse termo casa espírita séria, casa espírita não séria, as pessoas podem até pensar que é uma forma assim de falar mal. Não, não é mal. Isso chama-se estudo. É um estudo. No entanto, eu vou usar uma questão aqui. Por exemplo, praticamente 100%, não, praticamente não, 100% dos jovens que saem do Brasil e que vão para o exterior estudar lá, e depois que eles concluem os estudos deles lá, que eles recebem o diploma e tudo mais, que eles se formam, eles retornam ao Brasil. Chegando aqui no Brasil, existem as leis aqui do Brasil, é óbvio, tem que ser assim. Então aqui eles têm que se submeter a determinadas provas, que, se não me falha a memória, parece que para revalidar. Então é a tal da revalida. Então o que é isso? São provas que determinados ministérios aqui no Brasil ministra àqueles que foram para o exterior para ver se aqui no Brasil eles de fato estão à altura do nível aqui do Brasil. Por exemplo, medicina. Eu conheço muitos amigos que foram para o exterior e lá, depois que concluíram lá os anos todos de faculdade lá, que ao retornar ao Brasil tiveram que se submeter a provas de revalida.
Aí você pode me perguntar, mas o que tem a ver esses que vão para o exterior com os que estudam aqui no Brasil, numa USP, numa Unicamp, né, numa UNAERP, com o tema que você está lendo? Tem tudo a ver. Optar pelos países exterior é optar pela casa espírita meia boca. Optar pelos estudos aqui na USP, na UNAERP, na Unicamp, é optar pela casa espírita séria. Você consegue entender a psicologia? Isso é muito simples, gente. Aqueles que recorrem ao exterior, eles, quando retornam, eles têm que passar por uma prova de revalida. Aqueles que optam pelas faculdades aqui no Brasil, principalmente as particulares, eles não precisam passar por revalida, porque eles já estão aqui. Eles são automaticamente avaliados pelo Ministério, acho que é o Ministério da Educação, né? Acho que é isso mesmo. Então, é a mesma coisa. Quando a pessoa opta por uma casa espírita séria, então na casa espírita séria, ele já chega, a primeira coisa que ele encontra na casa espírita séria é o atendimento fraterno. Ele passa pelo atendimento fraterno primeiro. Depois do atendimento fraterno, ele é dirigido a um trabalho que se chama-se cabeça tá meia ruim, mas não é fraca não, porque fraca sempre foi. Trabalho doutrinário. O que é o trabalho doutrinário? A pessoa é colocada ali num salão, lá à frente, usando a tribuna, tem uma pessoa que lê o Evangelho, mas é uma pessoa já da casa preparada, é uma pessoa, é um professor, uma pessoa experimentada, não é qualquer um não. Então essa pessoa lá lê o Evangelho, essa pessoa esprana, essa pessoa fala, uns 40 minutos de explanação. Depois, todas essas pessoas que encontram-se neste salão, nós já explicamos isso em outros vídeos lá atrás, mas nós vamos tocar nesse assunto de novo. Depois, essas pessoas todas que estão no salão, elas são encaminhadas a uma sala que chama-se sala de passe. Agora, não tem nada desse negócio não, viu, gente? Passe azul, passe verde, passe rosa, passe branco, não tem nada disso não. Isso aí é tudo. Se na casa espírita séria você for colocado numa sala verde, noutra azul, noutra vermelha, sai fora, porque aquilo também não é casa espírita séria, não. Não tem nada a ver. A pessoa pode aplicar passe de qualquer lugar, em qualquer. Precisa ter concentração, precisa de disciplina, precisa ter conhecimento. Então, mas dando sequência na casa espírita séria, as pessoas daquele salão ali, aquele anfiteatro, são levados para aquelas salas de passe, todos, né, em filas, passe, água fluidificada, vão embora. 2, 3 vezes durante a semana, aquele processo todo. Com o passar dos meses, aquelas pessoas assíduas, permanentes, frequentes, aquelas pessoas são convidadas a participar de cursos de iniciação ao Espiritismo. Que isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Curso de iniciação. Curso de iniciação não é curso de desenvolvimento de mediunidade. A pessoa vai aprender o que é o Espiritismo. Depois vem os cursos de iniciação às práticas mediúnicas. Então a pessoa que opta por uma casa séria, ele aprende tudo isso aí.
Agora, a pessoa que não opta pela casa séria, pela casa espírita séria, ele chega, a primeira coisa, não tem atendimento fraterno na casa espírita. Então ali ele nunca viu falar em receber espírito, ele já é colocado para receber espírito. Ele já é colocado para psicografar. Ele é colocado, usando aquele termo, ele é pau para toda obra. Isso é um perigo. Por que é um perigo? Por exemplo, você tem conhecimento de química? Não. Pois bem, eu sou dono de um laboratório de manipulação e eu tenho que dar uma saída, mas eu te convido, falo assim, ó, fica no meu lugar aqui, manipula essas fórmulas aqui para mim. Você vai conseguir manipular aquelas fórmulas? Já que você não é formado? Você consegue? A hora que eu voltar, o meu laboratório não vai estar ali no lugar. Você terá implodido ele, botou fogo em tudo. Então a pessoa tem que ter conhecimento. Não basta a pessoa dizer eu tenho boa vontade. Porque o espírita é dono de dizer isso. O espírita tem uma boa vontade. Mas ele tem uma boa vontade, mas não tem conhecimento. Então como manipular as fórmulas? Ele vai botar fogo no centro. Então precisa ter conhecimento. Você entendeu? Então, o concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil, às vezes, para apontar ao principiante uma porção de precauçõezinhas que ele frequentemente despreza. Ele despreza porque ele não fez parte de uma casa espírita séria, porque aquele que frequenta uma casa espírita séria desde o princípio, ele não precisa de um auxílio de um mentor espiritual. Ele não precisa, porque ele aprende na literatura espírita, ele aprende nas 5 obras básicas como se comportar, como agir mediante todo esse processo, que ele frequentemente despreza em detrimento da rapidez de seus processos, de seus progressos. Sobretudo, o é para esclarecê-los sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é o de um professor, que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. Então, no princípio, por mais que Kardec aqui ele nos esclarece a importância de recorrer aos mentores espirituais, que é bem quisto, a gente não pode negar, mas com o passar do tempo, de acordo com o desenvolvimento, né, intelectual, moral, a experiência daquele médium, ele não precisa mais usar assim os trabalhos daquele mentor espiritual. Por isso que tem que ser uma casa espírita séria, porque é preciso saber se aquele espírito, aquele mentor que está orientando a pessoa ali naquele trabalho, não é ele ali um impostor, né? Não seja ele ali um impostor, um charlatão, um mistificador. Porque não é porque é uma casa espírita séria que esses espíritos não têm acesso. Tem, porque esses espíritos charlatões e mistificadores, eles têm acesso através daqueles médios displicentes, daqueles médios vaidosos, daqueles médios orgulhosos. Você entendeu? E isso aí faz parte da personalidade de cada um, de cada indivíduo. Então é preciso tomar muito cuidado com essas questões. Na questão 207, Kardec diz aqui assim: outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade. Então,
Aqui Kardec, nós já dissemos isso, Kardec ele foca muito na faculdade mediúnica escrevente, que é a psicografia, mas todas as faculdades mediúnicas, todos os dons mediúnicos, emprega-se o mesmo processo disciplinar, o mesmo rigor disciplinar, vamos assim dizer. É necessário conhecimento, disciplina, bom senso, prudência, é necessário tudo isso. Médio que não estuda, médio que não frequenta cursos, ele não está capacitado, ele não tem capacidade para uma melhor desenvoltura mediante esse ou aquele ou qualquer outro trabalho na casa espírita. Entendeu? Até para distribuir água fluidificada, a pessoa tem que ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Mas até para distribuir água, copinho de água, Luiz, até. Por incrível que pareça. Ele tem que ter conhecimento da doutrina, porque a doutrina dos espíritos, ela lhe proporciona uma forma de autoeducação íntima, de autodisciplina, de autoevangelização. Então não é você pegar o copinho com água e dar para a pessoa. É você colocar aquela água naquele copinho com muito amor, com muito carinho, orando. Você tem que orar antes de você colocar água naquele copinho. Você tem que orar, sabe por quê? Você tem que prestar atenção, com todo respeito a esses termos meus, você tem que prestar atenção que ali você é o canal, você é a ponte entre os bons espíritos e aquele copinho. É graças a você que os benfeitores espirituais vão introduzir ali naquela água o medicamento. Você é o médio que fluidifica aquela água ali. Você é a ponte intermediária entre o mundo espiritual e aquele copinho de água. Então, durante o momento que você estiver ali, colocando a água naquele copinho, oh meu Deus, eu rogo ao Senhor, eu rogo aos benfeitores espirituais, que os benfeitores espirituais coloquem nesta água o remédio necessário, condizente à fé e ao merecimento de todos aqueles que farão uso dessa água. Que as tuas bênçãos, meu Pai, ilumine todos que vier fazer uso dessa água. Eu, do fundo do meu coração, eu coloco todas as minhas energias positivas de amor, de carinho, o meu desejo que as pessoas que vier fazer uso dessa água fluidificada saiam melhores do que quando na casa chegaram. Olha só para você ver a diferença. Você já fez isso? Pai nosso que estás no céu, mentalmente, vai colocando a água. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, Santa Maria, salve Rainha, o credo. Qual o problema? É melhor você estar rezando o credo, a salve Rainha, do que você está xingando. Capeta, 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 capeta. Não é verdade? Às vezes eu uso esses termos e a pessoa pode ficar assustada. Mas não é melhor você estar rezando o credo, a salve Rainha, do que estar dizendo capeta? Eu não estou brincando, não. Eu não estou brincando. Ou a pessoa faz isso, ou a pessoa... Aí depois a pessoa acontece alguma coisa na casa espírita, a pessoa escapole, vai embora. Ah, eu fui mandado embora daquele centro. Ah, me tocaram daquele centro. Mas você agiu corretamente? Você agiu dessa forma? Para limpar a casa espírita, você varreu o centro, você limpou os móveis orando. Para entrar na câmara, você pediu licença. Para colocar um copo com água, você orou.
para varrer o centro, para limpar o centro, você orou ali? Você pediu permissão para os guias para você entrar dentro daquele estabelecimento? Aquilo ali não é a casa da mãe Joana. Casa espírita séria não é a casa da mãe Joana. E tem gente que entra daquele jeito. Você entendeu? Então, qual foi a vez que você colocou água nos copinhos orando? Nunca. Então, com todo respeito, até hoje, falhando. Agora vamos ver se de agora em diante comece a acertar. Porque ninguém sabe tudo. Mas a partir do momento que as pessoas ficam sabendo, ela tem por responsabilidade de começar a colocar em prática. Então, quando as pessoas pegam aquele copinho de água ali, aquela água já está fluidificada, não só pelos benfeitores espirituais, como também por aquela pessoa que ali colocou o copinho de água, colocou água nos copinhos. Se a pessoa for, se ela for, ou se ela vai, se ela for, não sei, você entendeu. Se a pessoa na casa espírita fizer só isso, com todo amor, com todo carinho, entendeu? Rezar, coloca água nos copinhos, distribua água ali para as pessoas com carinho, com amor. Ela não precisa fazer mais nada na casa espírita naquela noite, naquele dia. Gente, isso é desenvolvimento? Desenvolvimento do quê, Luiz? Desenvolvimento de amor, desenvolvimento de sensibilidade, desenvolvimento de intelecto, de cultura, de moral. Isso é desenvolvimento de. É desenvolvimento de. Agora, as pessoas chegam e despejam água no copo. Tchup, 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 tchup. Você quer uma água? Bebe aqui, bebe ali, bebe aqui, bebe ali. Aí, todas aquelas energias negativas que te acompanham até ali a casa espírita, a começar que a pessoa que vai distribuir água, ela precisa sentar-se. Olha só pra você ver. Olha a importância do curso. A pessoa que vai distribuir água fluidificada, isso falando em água fluidificada, agora você imagina o resto na casa. Se eu for comentar a respeito de tudo, as pessoas abandonam as casas espíritas. Abandona. Então a pessoa que vai distribuir água fluidificada, primeiro ela tem que se sentar, concentrar, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, rogar aos bons espíritos que, através de uma lipoaspiração espiritual, limpe daquelas ectoplasmas, daquelas energias todas negativas. Por quê? Porque a pessoa chega à casa espírita toda impregnada de bactérias, de energias negativas. Então ela tem que pedir uma lipoaspiração espiritual. Ela está impregnada de nicotina, ela está impregnada de ódio, de raiva, de malícias, de desejos, de fantasias, de ilusões, de decepções, de frustrações. Ela está impregnada de tudo. De fofoca, de tudo quanto é coisa. E chega a casa espírita, já vai logo colocar água nos copinhos. Aquelas bactérias vai tudo para dentro do copinho de água. Aquela pessoa que toma aquela água, em vez de tomar água fluidificada, vai tomar um copo de bactéria. Ah, mas Deus ilumina, né, Luiz? Deus ajuda que isso aconteça. Isso é imprudência, gente. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós vamos deixar tudo por conta da espiritualidade? E a nossa parte, não cabe nós fazer a nossa, não? É a mesma coisa o médium psicógrafo. Os bons espíritos vêm até ele para psicografar, mas chega ali, os bons espíritos não encontram papel e não encontram caneta, não encontram nada pronto. Ah, mas os espíritos, eles materializam os papéis, eles materializam as canetas ali na hora. Ah, mas então se for assim, então não precisa de médium. Você chega à casa espírita e fala assim, Bezerra de Menezes, Barçanufo, materializa os livros aqui para nós estudar.
Aí materializa, a gente estufa. Agora vocês podem desintegrar os livros. É muito fácil desse jeito, né? Então, até para distribuir uma água, a pessoa tem que ter conhecimento. Agora imagine o resto na casa espírita. Luiz, mas o que você está dizendo tem a ver com o que você acabou de dizer? Pior que tem. Agora só no próximo vídeo.